Panorama de mercado começando aqui na sua Rede O Campo, trazendo informações para você sobre tudo o que acontece aí no Brasil e no mundo a respeito da comercialização dos nossos grãos, né, da nossa soja e do milho. E a gente hoje tem como convidada aqui para nossas discussões a nossa coordenadora de comercialização, a Sônia Trovo. Olá, Sônia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os nossos cooperados e clientes. Olá, e a gente compõe a nossa bancada aqui de análises com a nossa parceria com a Stonex. Guilherme Socari, bom dia. Muito bom dia, Vanessa, muito bom dia, Sônia, toda a família Coopermota. Mais um prazer, mais um dia, e um prazer estar aqui com vocês novamente. É isso aí. Então vamos lá, Gui, vamos começar então a falar um pouco sobre essas questões aí que estão interferindo na nossa comercialização, trazendo então essa discussão sobre o projeto norte-americano, né, que está impulsionando aí a produção de biocombustíveis. Isso influencia aqui na nossa realidade? Influencia sim. Ontem foi um dia de forte alta para o óleo de soja na Bolsa de Chicago, acabou impulsionando a soja também, obviamente, né? E o grande ponto é, nesse ambiente turbulento, geopolítico entre Estados Unidos e China, o principal fator é tentar criar demanda dentro dos Estados Unidos, né? Sabendo que isso impacta as exportações deles de soja, sabendo que isso nos beneficia nas exportações de soja, né? Então, o governo está criando programas aí para aumentar e ainda, né, ou tributar menos, ou subsidiar a matéria-prima destinada a esses programas de biocombustível. Então, ontem a gente teve praticamente acima dos 3% de alta no óleo de soja, é muito significativo, né? E o mercado vai olhando isso com muita atenção. Claro que, de alguma forma, isso também beneficia aqui, né? E ele pode refletir, obviamente, na margem de esmagamento brasileira também, afinal, o óleo de soja está super valorizado também. E você acha que isso traria agora impactos aqui na nossa micro-realidade também, Sônia? Vanessa, o que a gente tem percebido no mercado há mais de um mês é uma certa estabilidade dos preços, tá? Existe a volatilidade, até uma volatilidade diária muito grande, mas no final, em cima dos preços, ele se mantém numa estabilidade. É lógico que as notícias, principalmente a notícia entre Estados Unidos e China, tem causado muito burburinhos, tá? Mas o que eu vejo em relação ao nosso mercado, eu falo que o mercado de exportação na soja, é que os preços, infelizmente, eles se mantêm com uma certa estabilidade. Uhum. E aí, para a parte das questões aí de brigas políticas que influenciam nessa comercialização, a gente também tem um plantio, propriamente dito, né, lá da norte-americano, que pode ter algum atraso lá com a chuva, você estava me dizendo, né, Guilherme? Isso, a gente tem bons volumes de chuvas previstos para o cinturão, né, do milho ali, que eles chamam de Corn Belt. E isso, claro que nesse momento onde o plantio vai avançando, até se mantendo ali próximo ou acima da média histórica, pode ser que a gente veja um certo atraso. Isso não impacta em nada. Olha, isso pode reduzir área, olha, isso pode subir área. Não, eu acho que faz parte do momento, né? Não atribuiria isso a uma queda ou uma alta área. O que normalmente o mercado começa a especular é que chuvas nesse início poderiam retardar um pouco mais o plantio do milho, e retardar o plantio do milho, a janela de milho, poderia jogar mais área para a soja. Só recapitulando que 18, 19, 19 e 20, na guerra comercial 1.0, na verdade isso não aconteceu. Acontece talvez num ambiente geopolítico normal, né? Mas não aconteceu, dado que, né, o produtor americano também sabe que há questões em relação à soja quando ele entra em confronto com a China, né? Então acabou que ele avançou até um pouco mais no milho lá, mesmo com essa mesma situação de chuvas. Aqui a gente coloca como notícia, mas por hora não como alarde de qualquer eventual queda ou aumento diário. Mas a gente pode ver, conforme a Soninha bem comentou também, volatilidade. E só um ponto que eu complementaria, né? Quando a gente fala específico de alguma notícia, então, que nem a gente comentou sobre a alta, né, demanda para óleo de soja nos Estados Unidos, há outros pontos que também precificam a soja
na micro-região, né? Então, a soja pode ter subido, mas o dólar pode ter caído, o prêmio pode ter caído, e é o que a Soninha comentou, né? O reais por saca, ele fica ou estável, ou ainda posso ver Chicago subindo e a cotação cair, né? Então, só para a gente deixar claro esses pontos que precificam a soja aí. É uma situação mais complexa do que preto no branco, né? Exato. Maravilha, Sônia. E aí a gente falando ainda de soja, aqui a gente pode falar um pouco de colheita também, não de plantio, né? Ainda tem um pouco de colheita ali no Centro-Oeste, como é que está? Está finalizando, Vanessa. Eu acho que a gente pode considerar que a safra está se finalizando, porém, o que eu percebo o pessoal tem o 30/4 para pagamento de contas e houve um aumento de oferta, tá? Do lado do produtor. Mas também o produtor vai se posicionando, olhando com mais carinho o mercado, e eu acredito que ele deu uma retraída nas vendas a partir desse 30/4, e o que a gente tem para o produtor hoje é olhar com carinho a safra americana, que está aí iniciando, e aguardar um segundo semestre, né? Eu acho que os preços podem até dar uma melhorada, mas isso aí sim. Eu falo que o mercado a gente fica muito no talvez, pode ser e o sim. Tá certo. E acrescentando nessa nossa discussão aqui, que é sobre ainda a soja, a gente pode falar um pouco da margem de esmagamento, né, que continua positiva, Guilherme. Isso, o que a gente tem visto é realmente essa questão do óleo ter um benefício nesse momento, né? Agora, à medida que o prêmio da soja ele começa a subir, pode começar a atrapalhar um pouco, mas ainda assim, o que a gente vai vendo no geral são margens que continuam interessantes, né? E é interessante notar que quando você olha também para o 2026, né, essas margens são muito boas. Isso dá um tom, né, de interessante, se a gente for pensar o produtor, né? Só lembrando que pode ocorrer variações aí ao longo da semana, né? Um mais forte na soja, não consegue repassar isso no produto acabado no farelo e talvez, mas o óleo, né, vem dando aí uma situação interessante aí para quem esmaga. A gente já havia comentado, só para a gente trazer para a discussão, a gente já tinha comentado um pouco das importações, né, lá de abril, da China, só para a gente começar a acrescentar nessa conversa aqui. E é interessante, aproveitando esse assunto, né, porque assim, março foi um pouco mais lento em termos de exportação, né, e tanto é que a gente comentou no último bate-papo que isso foi, entre aspas, né, o menor ou o pior, mas foi o menor desde 2013. Abril acelerou, né, as exportações e começa a chegar mais volume lá, mas o esmagamento em si na China, da semana passada para essa, foi 30% menor, né? Então, em termos de esmagamento, o estoque de farelo caiu, o esmagamento em si na China também foi menor, mas o volume importado e o que está para chegar aumentou bastante. Então, já juntando esses dois mundos, é importante a gente deixar isso atualizado também. Uhum. Enquanto isso, nossos produtores estão bastante atentos também a essa questão da margem, né, Sônia? Sim. Essa notícia da China ter comprado em torno de 40, 60 cargos, mexeu bem com os produtores, tá, Vanessa? Que estão sempre antenados nas notícias. E isso talvez, por isso que eu falei da retração de vendas. Mas lembrando que esses 40, 60 navios já estão contabilizados, tá? Eu acredito que essa melhorinha que teve na soja foi devido à alta dos prêmios, aí o pessoal se posicionando no mercado para compra. Maravilha. E aí passamos então para a nossa discussão das análises do milho. A gente começa a falar então sobre a questão da safrinha brasileira, né? As boas chuvas estão chegando aqui na região, Guilherme. Ontem para hoje foi delicioso aqui com chuva.
E posso acrescentar que aqui eu estou bem na divisa com Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, também choveu a noite toda, né? E fresco. Então, isso só são notícias positivas aí ao milho safrinha, né? Estamos falando da região especificamente do estado de São Paulo, mas MT, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, tem recebido chuvas aí. Isso vai dando um tom muito interessante em termos da produção do safrinha, né? Hoje a gente já olha para níveis próximos de 102 milhões de toneladas, né? E claro que isso vai acalmando um pouco a ansiedade aí do consumidor, que nos últimos meses aí viu, né, um estoque um pouco mais curto, né, um produtor mais resistente na venda, uma indefinição sobre o safrinha, os mapas acumulados mostravam poucos volumes e não foi efetivamente o que foi acontecendo, né, então isso começa a trazer aí um certo conforto, eu diria, principalmente na ótica do consumidor e, claro, né, hoje preços que a gente já viu 2, 3, 4, 5 semanas atrás, a gente já não consegue ver mais, né? Uhum. Aqui, a safrinha, os produtores com essa chuva ficaram bastante aí empolgados também, né, Sônia? Sim, Vanessa. E o que foi feliz na colocação, porque é uma pergunta meio que diária, né? O produtor, ele segurou o milho e quando a gente fala em nossa região, tá? A gente lembra que nós não temos milho de verão aqui, mas o que eu vi é compradores se abastecendo, inclusive com um pouquinho de milho de fora, tá? Ele abastece e sai fora do mercado. Então, essa alta que nós tivemos há 20 dias atrás, hoje não existe mais. O que a gente tem no mercado é uma retração do comprador, tá? Esperando a safrinha, que daqui a uma semana já começa a entrar, tá? No MT, e ele busca esse milho ou espera. Mas, em relação a preços, os nossos cooperados, os nossos produtores, eu acho que tem que prestar atenção agora. Agora é o momento de estar atento. Isso é importante, atenção para não perder o momento e a oportunidade. E aí a gente pode já passar para a questão da logística, né, do pessoal aí no momento da colheita, já que isso deve pressionar o mercado, né? Vanessa, só um momentinho. Lembrando que nós tivemos bons preços futuros, tá, para a safrinha, e infelizmente o produtor ainda está buscando aquela cotação. E ficar atento, porque o mercado pode ainda oportunizar bons preços assim em relação ao que a gente está vendo de preço para setembro. Mas aí, lembrando, a gente tem ainda, pode ter aí problemas de safra, tá? Eu falo geada, alguma coisa, mas tirando isso, acho que quando ele for ver as trocas, vendas futuras, e dando uma olhadinha, que eu acho que ainda vale a pena. Uhum. E aí a gente volta, então, após esse complemento que a Sônia fez aí da colocação dela, a gente parte novamente aqui para o Gui, para falar sobre essa questão da logística, né, e as ofertas de milho no mercado. Como é que está essa questão, Guilherme? Exatamente. Bom, a partir da semana que vem a gente já começa, ainda que de forma mais lenta, as colheitas no milho do Mato Grosso, né? Então, algumas áreas super precoce, pivô também. A partir de 15 a 20 de maio, isso ganha tração, aí a gente já tem Paraná, aí a gente já tem mais áreas do MT sendo colhida, então daqui para frente a gente já começa a receber efetivamente colheita de área nova, né? Milho novo. Então, isso já traz um desafio logístico, a gente tem, conforme a gente falou, né? Muita soja ainda dentro dos armazéns, talvez não seja específico, e provavelmente não da região da Coppermott em si, que está mais preparada com armazéns, mas quando a gente olha para o centro-oeste, há uma necessidade de abertura de armazéns, né, para a chegada desse milho novo, e a expectativa ela é muito positiva, mas, naturalmente, desafios logísticos para o mês de maio e junho acontecerão, né, e isso implica
né, em possíveis aumentos de oferta do que está no silo vindo para o mercado, ou colheita que só passa por limpeza e já chega no mercado, para poder ir acomodando toda essa safrinha que vai se desenhando super positiva. E aí isso acrescenta a sua análise que você estava falando sobre os preços, né, Sônia? Isso. Uhum. E aí a gente já pode passar, então, para essa questão da CPEA, que está perdendo um pouco força lá, o milho. Como que a gente pode avaliar isso daí, Guilherme? Bom, essa entrada natural de oferta, expectativa de safrinha, né? Isso, no primeiro momento, faz o consumidor em si retrair, né? Então, ele já começa a sentir um pouco mais de oferta e, naturalmente, entendendo o tamanho dessa safra, ele vai se retraindo. E, por outro lado, né, isso é natural, obviamente, né? Vendo que os preços vão caindo, o produtor vai buscando também, né, tentar negociar os níveis de preço que já se viu, né, e tentando ver se consegue se resguardar de alguma coisa. Naturalmente, tudo isso e mais oferta chegando no estado de São Paulo, né, não é porque a gente, em algumas regiões, como por exemplo, da Coopermota ou sul de São Paulo, vamos dizer assim, a gente não tenha verão que não vai chegar a oferta. Sim, está começando a chegar, e isso tudo, né, naturalmente começa a trazer aí um certo peso nas cotações do CPEA, né? Então a gente começa a ver realmente CPEA, preços de milho, tudo isso refletindo também na B3 e esses níveis de preço vão aos poucos cedendo. E aí o nosso produtor também está antenado nessas variações, né, Sônia? Acredito que sim. Haja visto que as ofertas, pelo menos do mercado interno, o pouco que sobrou, né, a gente fala, já está acontecendo. Uhum. Maravilha. Com isso, então, a gente volta aqui para a nossa tela de análise, com nós três aqui participando nesse nosso panorama de mercado, para fazer o nosso encerramento. Falando para vocês que na semana que vem nós vamos voltar, nós vamos trazer mais informações para vocês, chamando sempre aqui o pessoal da Stonex e alguém da nossa comercialização. Fique conosco que a gente volta. Até mais. Um abraço. Até.